Então, meus amigos, Bárbara Gordon, sobrinha ou filha biológica do Comissário Gordon, como é que esta parada toda se desenrolou no universo do Batman? Vem comigo conferir. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e voltando então aqui com a playlist Bate História, onde eu trago informações relevantes e interessantes envolvendo o universo do morcego. Vamos falar sobre uma dúvida que vira e mexe surge nos comentários aqui embaixo, que é o fato da questão da Bárbara Gordon como filha do Comissário Gordon. Porque em alguns momentos ela foi retratada como filha biológica do Gordon, do Comissário James Gordon, e ao mesmo tempo ela foi retratada como sobrinha adotada do James Gordon. Aí a gente se pergunta, quando é que ela foi considerada filha? Como é que ela então se tornou depois sobrinha adotada? E como é que ela voltou a ser filha biológica do Gordon? E tem algumas explicações aí que a gente pode trazer pra vocês. Aproveita então que a gente tá nesse vídeo de Bate História e depois dá uma olhadinha então na playlist que vai aparecer aqui em cima, que traz outros vídeos envolvendo essa série que eu faço aqui no canal. Mas antes de eu continuar aqui com a história toda, não esqueça de curtir esse vídeo pra ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local pra você ficar muito bem informado do universo do morcego. Então, meus amigos, a Bárbara Gordon é a segunda Batgirl que surgiu na história do morcegão, né? A primeira Batgirl foi lá na Era de Prata, que era sobrinha da Batwoman original. Batgirl não era uma personagem tão relevante, que depois ainda foi refeita, sendo a labareda mais pra frente, só que ela acabou sendo limada junto com outros excessos da Era de Prata, como Batwoman, Batcão, Batmirim, etc. E não acabou aparecendo mais, sendo que depois nós tivemos então a Bárbara Gordon surgindo aí como a nova Batgirl nesse universo do morcego. A Bárbara surgiu na Detective Comics número 359 em janeiro de 1967, na história The $1 Million Debut of Batgirl, que foi escrita pelo Gardner Fox com o desenho do Camino Infantino, que é até uma história interessante pelo fato de que os produtores da série 66 na época queriam colocar outra personagem feminina na série para trazer um novo atrativo para a terceira temporada, inspirado mais ou menos no sucesso que foi a Mulher Gato. Eles queriam trazer algo parecido para a série e acabaram conversando então com os editores da DC, com o Julius Schwartz, e Julius Schwartz então pediu pro Carmine Infantino fazer um rascunho então de uma personagem feminina pro universo do morcego e acabou desenhando algo parecido com a Batgirl. Eis então que aí a personagem acabou estreando nos quadrinhos para depois estrear então na série, na terceira temporada, que foi vivida pela Yvonne Craig. E já na sua história de estreia, onde ela enfrentava então uma mariposa assassina, nós vimos que ela tinha uma relação ali com o seu pai, com o James Gordon, como filha e pai, realmente, algo biológico. Ela não era tratada como uma personagem que era adotada ou coisa do tipo. E por muito tempo, né, até a crise nas Infinitas Terras, a personagem era colocada dessa maneira. Ela era realmente filha legítima do Comissário Gordon. Inclusive, caso você tenha interesse em dar uma olhada nessa história então aí que trazia a primeira aparição da Batgirl, existem algumas publicações no Brasil dela. Você consegue encontrar na Almanac Batman da Ebal de 1968, na Batman número 25 da editora Ebal de abril de 1979, na Batman especial As Várias Faces de Batman da editora Abril de outubro de 1979, tem também na coleção Invictus número 25 da editora Nova Sampa de agosto de 1995 e mais recentemente saiu na Batman Antologia da editora Panini de agosto de 2020. E pois bem, as coisas mudariam em relação então à paternidade aí do James Gordon em relação a Bárbara a partir então da crise das Infinitas Terras, especificamente a partir de Batman 1, da nova fase do universo do morcego. Porque como a gente vê em Batman 1, quando é apresentado ali o Gordon com a sua família, nós temos a esposa dele, que é a Bárbara, e nós temos o filho deles nascendo, que é o James Gordon Jr. Em nenhum momento a gente vê uma filhinha, uma Bárbara Gordon aparecendo por lá. Posteriormente nós veríamos então que a Bárbara se tornaria então a sobrinha do James Gordon. Talvez pelo fato de que eles estavam colocando o James Gordon um pouco mais jovem ali para ser o protagonista junto com o Batman do ano 1, eles não quiseram colocar então uma personagem ali, uma filha um pouco mais velha, para não colocar o James Gordon sendo um cara um pouco mais velho também. É uma coisa que eu, dando uma pesquisada, eu ouvi falar, mas eu não sei se faz muito sentido. Mas de qualquer maneira, então a Batgirl depois teria sua origem refeita através do quadrinho DC Secret Origins número 20 de novembro de 87, na história Flan Juice, escrita pela Barbara Handel com os desenhos de Rick Leonardi, que foi publicado no Brasil em Liga da Justiça 30 da editora Abril em junho de 1991 e também depois em O Melhor de Batman número 2 de novembro de 97. Nessa história seria estabelecido então que a Bárbara seria filha de Thelma e Roger Gordon, sendo que a Thelma acabaria morrendo num acidente de carro e por causa desse acidente o pai da Bárbara, o Roger, acabaria então entrando em depressão e ficaria alcoólatra, inclusive morrendo por causa do alcoolismo. Veja só que história
triste essa. Após a morte dos seus pais, então, a Bárbara acabaria sendo adotada pelo James Gordon, que era o irmão do Roger Gordon, quando o Gordon ainda estava com a Bárbara, né? Pra depois a gente ter a separação do casal, né? E a Bárbara ficar com o Gordon e o James Gordon Jr. ficar, então, com a Bárbara esposa, ou ex-esposa, na verdade. E acabou se desenvolvendo essa história dessa maneira, então, né? Com a Bárbara realmente sendo essa filha adotiva do James Gordon, sendo que isso era um pouco tratado assim de uma maneira tanto quanto em passant. Era difícil assim ser citado o fato de que realmente a Bárbara era sobrinha, né? E ela chamava ele de pai e tá bom, né? Não tem nenhum problema. Até porque, por mais que ela seja adotada, ela não deixa de ser filha realmente legítima do James Gordon. Eu lembro que tinha uma história que tratava um pouco desse conflito em relação a Bárbara chamar ou não o James de pai ou de tio, que foi naquela minissérie, ou na verdade naquelas histórias do Dia das Bruxas do Jeff Loeb do Tim Sale, especificamente na segunda série, na segunda edição, que é o Madness, onde nós temos lá o Chapeleiro Louco sendo o vilão da vez. Esse foi bem um período onde a Bárbara então foi morar com o James Gordon e a outra Bárbara, que é a esposa, também estava lá, e você via que existia um conflito ali entre os dois, né, o James e a pequena Bárbara. E nos diários da Bárbara ela ficava falando sobre essa questão de tio, de James Gordon, de pai, ela tinha esse conflito em si. Pra no final da revista, depois que os dois brigavam, depois que ela acabou sendo sequestrada pelo Chapeleiro Louco, ela acabava chamando só o James Gordon de pai e tá tudo bem. Todo esse detalhe que envolve a morte dos pais então da Bárbara pra ela viver com o James Gordon acabaria sendo revisitada em outra história. Seria na revista Legends of DC Universe, número 10 e 11, de dezembro de 1998, que saiu no Brasil em Batman Vigilantes de Gotham número 40, em fevereiro de 2000 pela editora Abril. Escrita pelo Kelly Puckett com desenhos do Terry Dodson, onde nós vemos então a Thelma e o Roger Gordon morrendo em um acidente de carro, os dois juntos e não só mais a Thelma. Aqui então tirou esse lance do pai da Bárbara, o pai biológico, ser um cara que é alcoólatra e tudo mais, para morrer tragicamente também no acidente de carro, para depois a gente ver então a Bárbara seguir os mesmos passos e morar com o seu tio, acabar sendo adotada e ter o James como seu pai. Só que daí vem um grande pulo do gato, meus amigos, porque nós tivemos um retcon em relação a essa questão da paternidade da Bárbara. Isso aconteceu especificamente em Gotham Knights número 6 de agosto de 2000, que no Brasil saiu em Batman número 16, sexta série da editora Abril de novembro de 2001, história escrita pela Devin Grayson com os desenhos de Paul Ryan. Hoje nós temos a trama ali que após Terra de Ninguém, a Bárbara pedindo pro Batman pegar algo que está dentro de um cofre lá em um prédio abandonado que está destruído por causa do terremoto. A Bárbara não revela pro Batman especificamente o que ela queria com esse cofre, mas depois a gente descobre que era uma carta que tinha nesse cofre. E essa carta era escrita pela Thelma pro James Gordon. E aí que nós ficamos sabendo então que no passado da Bárbara houve uma discussão que envolveu o James, a Thelma e o próprio Roger, o, entre aspas, pai da Bárbara. A história da Devin Grayson acaba colocando de volta então o Roger sendo um bebum alcoólatra, e nós vemos então que essa carta que foi escrita pela Thelma pro James Gordon revelava então que a Bárbara possivelmente era filha sim do James Gordon. A Thelma, antes de casar com o Roger, teve um envolvimento, teve um namoro com o James Gordon. Inclusive o James acabou somente casando com a Bárbara depois que ele perdeu a Thelma. A Bárbara, esposa do Gordon, acabou sendo uma espécie de rebote aí, né, uma segunda escolha dele. Só que daí nós teríamos também um acidente ali que mataria os pais da Bárbara, né? Toda a questão dela ir viver com o James Gordon. Mas a partir dessa história meio que fica estabelecido que realmente a Bárbara é filha biológica do James Gordon. A história não deixa estritamente claro, né? Explicitamente claro que ela é filha, pois deixa aberto que talvez a Thelma poderia estar enganando ou coisa do tipo. Mas de qualquer maneira se abre a possibilidade ali, fica um tanto quanto claro que os autores, né? Os roteiristas queriam colocar a Bárbara sendo filha e meio que tirar esse lance dela ser sobrinha realmente do James, né? Ser filha especificamente, filha biológica. Então a partir daí começou a se entender que realmente a Bárbara era filha do James e acabou, filha biológica. Quando nós tivemos Novos 52, a reformulação então do universo DC, ficou estabelecido desde cara que a Bárbara era filha biológica do James e que inclusive ela era filha também da Bárbara mãe, né? Bárbara esposa do Gordon, e a Bárbara mãe abandonou a Bárbara filha e o James Gordon Jr., né? Você vê que o pai e mãe aí tem uma bela de uma criatividade para dar nome aos seus filhos. Mas a mãe Bárbara acabou abandonando seus filhos, deixando o James Gordon pai então para cuidar dos dois. E todas as outras retratações que nós temos em mídia, tirando Batman e Robin, que é outra coisa diferente, a Bárbara sempre foi conhecida como a filha do James Gordon. Nunca ela foi tratada como sobrinha na maioria das vezes, se eu não me engano. Na série 66 ela era filha, na Animated Series
pós-crise era filha, no The Batman era filha, o The Batman a animação. Então, de certa maneira, no pós-crise, com essa história do Gotham Knights da Devin Grayson, meio que se arrumou essa questão toda envolvendo a paternidade ou não do James Gordon. E se colocou algo mais direto e biológico, então, para talvez não ter mais dúvidas em relação a isso. Assim, é um retcon, uma explicação meio que, eu diria, feito nas coxas, talvez, mas que pelo menos ali deixa algo mais direto, então, ali dentro do que são as raízes envolvendo essa personagem e o próprio comissário. Então, respondendo algumas perguntas, quando é que a Bárbara deixou de ser filha adotiva para ser filha biológica, eu consideraria essa revista Gotham Knights aí que eu citei agora como esse marco envolvendo essa questão toda desses dois. A reformulação dos 952 também poderia contar, até porque ali já fica estabelecido desde cara que os dois são pai e filhos biológicos, mas isso acaba vindo também do pós-crise, então você pode considerar então pós-crise já um negócio que mudou ali. Enfim, é todo um lance complicado, talvez não precisavam fazer dessa maneira no pós-crise ali, mas está estabelecido assim, agora ela é filha do James Gordon, então bola pra frente. Você conhecia essa história, você sabia dela, você sabia então aí que a Bárbara chegou então a ser sobrinha e depois virou filha novamente, filha biológica do James Gordon. Lembrando que filho, filha, seja adotado, seja biológico, não tem diferença. O amor é o mesmo pelos pais, né? Mas me traga seus comentários aqui embaixo, me diga o que você acha disso tudo, bem que aproveita e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, esse vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém esse canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como você que faz suas compras através dos links da Amazon, Panini, Magazine Luiza, Submarino Americana, entre outros links. Meu muito obrigado, e caso você esteja chegando agora e quiser ajudar o canal dessa maneira, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a companhia, até a próxima e fui!